E abriu setores inteiros da economia para se ganhar dinheiro. Não, É se isso. abriu para É você isso. ter qualidade, se ganhar Não. dinheiro. O problema não é abrir. Escola pública não era ruim, não. A globalização de um lado e a tecnologia do outro acabaram com muitos empregos. Então você tem isso, é um fenômeno no mundo. Você pega essa garotada toda que está aparecendo agora, por exemplo, quando eu era garoto, você sendo de classe média, você ia fazer uma faculdade, você ia arrumar um trabalho, você ia ter um apartamentinho, você ia ter um carrinho. Isso era o normal. Não havia família que não tivesse essa expectativa, porque era real. Hoje não tem família de classe média que você não tem um filho desempregado, que você não tem alguém que está subempregado, ganhando um salário de merda, sabe? Não tem. É um problema muito sério, porque, de fato, os bons empregos acabaram. Isso é um fenômeno mundial. Aí você tem a capacidade da direita de inventar que a esquerda virou uma elite intelectual, que é, sim, uma elite intelectual. A esquerda é mais ligada às artes, mais ligada ao jornalismo, mais ligada à ciência. É verdade. Por quê? Porque o que é liberdade? Liberdade é pensar diferente, né? É você tentar uma coisa... Então, a conversa anti-vacina, por exemplo, no Brasil, que não foi só no Brasil, mas aqui no Brasil, quer dizer, é meio maluca, né? Essa conversa. Como assim anti-vacina? Como assim anti-ciência? Tudo é ciência. O celular é ciência. A gente está aqui na ciência. Esse microfone é ciência. Essa câmera é ciência. E como é que as pessoas foram capazes de ir para um lado assim tão louco, né? Mas por quê? A direita conseguiu empurrar para o lado do saber como uma coisa negativa. E de fato, se você pensar bem, houve uma certa arrogância de uma certa elite que passou a não gostar de coisas populares e de vê-las assim. Vou dar um exemplo muito claro. Eu comecei como repórter de esportes. Numa época em que ser repórter de esportes, porra, que merda, entendeu? Sabe, esporte, sabe, era uma coisa menor. A esquerda não via bem esporte, não via bem futebol, não via bem samba, não via bem novela, né? Tudo isso, as formas mais populares de entretenimento do Brasil eram vistas como algo menor. Então, de fato, a esquerda intelectual, o saber, foi se colocando num certo altar, que foi aproveitado pela direita para dizer: esses caras aqui não te representam. E, de certa maneira, era verdade. Não representa mesmo. E por isso, então, você vê na França, lugares que eu fiz a eleição, em que ninguém votava ainda partido comunista, não era nem socialista. Agora estão votando extrema-direita. Por quê? Porque o discurso da Marine Le Pen é um discurso de recuperar França para os franceses, sabe? Aquela coisa xenófoba contra imigrantes, que os imigrantes estão roubando o teu emprego. Show de bola. Mas esse discurso na esquerda e o Brexit francesa... na Grã-Bretanha foi isso. Então, mas esse discurso da extrema esquerda na França, ou esse eleitor da extrema esquerda na França, agora ele vai votar em quem? Na extrema direita também. Não, ele não vai votar esquerda na França. Não, a extrema esquerda na França continuou extrema esquerda. Continuou, mas agora no segundo turno. Estou dizendo no segundo turno. Entre Macron e a Le Pen, eles tendem muito mais a ir com a Le Pen. Não. Isso não. As pesquisas estão dizendo que a maioria... É tipo 2/3, 1/3. As pesquisas estão dizendo que... E eu acho assim, estou falando pela minha experiência da eleição lá atrás. Quer dizer, o pessoal de esquerda, entre uma extrema-direita, prefere Macron. Por isso que eu acho que a Le Pen nunca vai ser eleita, porque eu acho que a França, com todos os problemas da França, ela vai sempre preferir a terra do liberdade, igualdade e fraternidade. Quer dizer, porra, se a França partir para a extrema-direita, acabou o mundo. Apaga a luz, porque realmente acabou, né? Mas, Marcos, tu falou aí, a gente tá conversando sobre esse lance de esquerda e direita aí, e tu falou que a elite intelectual tá na esquerda, o pessoal que acredita na ciência tá na esquerda. Tu diria, então, que na tua visão, a direita ela é conservadora, incapaz de... Ela é burra, ela não age como deveria para o bem da humanidade? Porque, eu não sei se eu concordo se todos os intelectuais são de esquerda. Eu sei que não foi isso que você disse. Foi isso. Eu falei todos. Eu tô falando, mas não, eu acho o seguinte, eu acho um erro
Primeiro se que eu não achar gosto que muito desse lance de Esquerda, eu direita. sou de esquerda e, portanto, eu vou comprar todas as ideias desse cara Claro, aqui que é de não, esquerda. eu também, com certeza não. Eu, por exemplo, eu sou completamente contra, depois a gente pode falar de política, que eu talvez seja candidato a deputado, mas eu sou completamente contra o uso de bandeira vermelha. Eu acho um tremendo gol contra. Que porra de bandeira vermelha? Essa Mas merda por que deu gol errado. contra? Ah, Na pelos história do exemplos mundo, históricos na história do mundo, que usaram... o comunismo não deu certo. Havia uma boa ideia? Sim, mas viraram ditaduras horríveis. Cuba começou bem. Hoje, pelo amor de Deus, já foi a Cuba. Não! Começou bem em Cuba. Não, a ideia de libertar Cuba do horror que era a máfia americana, do que era o poder americano, do que era a pobreza lá, a prostituição, os cassinos, tudo isso foi super positivo. Entrar naquele momento foi. Mas não Enfim. houve libertação, ao contrário. Houve Não. uma potencialização de todos esses problemas. Não, eu acho que não. Pelo contrário. Eu acho Em Cuba, não? Não, que Cuba... Vamos pensar, gente, assim, o que o comunismo entregou historicamente, né? O que o leste europeu, depois da Segunda Guerra Mundial, etc. e tal, Além das tô falando- mortes, além da não, destruição. sim, vamos entregar. Para a grande maioria da população, entregou comida? Entregou comida. Entregou educação? Entregou educação. Entregou saúde? Entregou saúde. Entregou trabalho? Entregou trabalho. Poxa, se você oferecer isso no planeta para a maioria da população, onde é que eu assino? Eu quero. Peraí, só um instantinho. Tá bom. Agora, o que foi paralelo a isso? Uma repressão brutal, mortes pra caramba, sim, mas tem uma coisa que as pessoas não pensam. E eu estou falando o seguinte, como uma pessoa que acha o comunismo o fim da picada, e por isso não acho que bandeira vermelha é uma coisa que não se deve reproduzir, uma coisa que deu errado. Mas não se fala das mortes da pobreza. Essa é a morte que ninguém fala. O que significa não ter saúde? O que significa não ter comida? O que significa não ter emprego? É morrer. É morrer cedo, é morrer de mortalidade infantil. Tudo isso o comunismo resolveu. Então, quando a gente fala mortes com mortes, tudo bem. É claro que você matar alguém dando um tiro na cabeça não é a mesma coisa que você deixar uma criança morrer de mortalidade de diarreia. Não é a mesma coisa moralmente. Mas, gente, não é muito diferente não, né? A indiferença, digamos assim, de mortes da pobreza é um dos problemas mundiais, é um dos problemas brasileiros, eu diria. Hoje é um dos problemas brasileiros. A gente vê uma fila de pessoas querer pegar osso, né, do jeito que a gente viu. Que porra é essa, cara? Século XXI. Eu não me coloco nem na esquerda nem na direita. Eu gosto de olhar cada problema, Sim. assim, com toda a minha... Assim, eu sou leigo pra caralho nessas paradas, mas assim, do alto da minha ignorância, eu gosto de enxergar... alguém me propõe um problema e eu gosto de pensar nele baseado nas minhas experiências de vida. Sim. Então, assim, eu tenho várias ideias que têm a ver mais com... que alguém poderia dizer, isso aqui é uma ideia de esquerda. E eu tenho várias ideias que alguém poderia dizer, isso aqui é uma ideia de direita. Sim. O meu ponto é mais... eu entendo que tem uma galera muito identificada com direita e esquerda, e esses caras, eles realmente compram toda a cartilha, e talvez até acreditem nelas. Para mim, o grande problema que eu identifico hoje, por exemplo, na sociedade brasileira, é você... é de esquerda, ou você gosta da ideia da esquerda e tudo mais, e você compra 100% daquelas ideias ali, mesmo que você não acredite de verdade nelas. Isso eu e acho você errado. acaba se tornando fã de político. Fã de político, pra mim, é um fim. cara que merece tomar um puxão de orelha. Mas isso, Pra não Igor, falar tapa na cara, Isso, Igor, mas- eu acho Igor, isso que você tocou, eu acho importante, porque eu acho que um dos problemas maiores da conversa da sociedade hoje que a gente tem é exatamente que a gente passou... Uma das maiores culpas disso é o esporte. Por quê? O esporte transformou o debate num fla-flu. Para o meu time, tudo é pênalti. Para o teu time, nada é pênalti. Você não constrói uma sociedade com esse tipo de visão. Mas você tem hoje no Brasil, e não só no Brasil, isso é um fenômeno mundial, porque as mídias sociais exacerbaram isso, essa ideia de que, gente, nós não estamos pensando sobre esse problema. Não, esse problema já está. Se é uma coisa que você quer, eu sou contra. Não é possível isso, não é possível. Para você avançar como sociedade, alguma coisa eu vou ter que ceder, e você vai ter que ceder, e a gente vai andar numa direção melhor.
Porque, no final das contas, todo mundo quer ser feliz, né? Todo mundo quer ter uma vida melhor para os teus filhos. Isso é uma coisa meio básica. E a gente olha para o Brasil hoje, caramba, a gente está construindo uma sociedade melhor? Hoje estamos? Não está. Não tem temos, como mas dizer. assim, o porquê nós não estamos, eu acho que é a pergunta. E tem uma coisa que você falou que assim, que eu tenho que trazer o outro lado, que é quando você fala, não, porque os regimes comunistas, tá bom, eles mataram, foram uma ditadura, mas eles entregaram comida. Pô, grande fome na China. É o contrário, é a destruição da comida, é a destruição da agricultura com um projeto totalitário que vira e fala assim, não, nós vamos coletivizar essa produção de fazendas aqui. Eu acho que, e óbvio que isso não é, eles não entregaram isso, ou se eles entregaram por um período muito curto e não é sustentável no longo prazo, mas o ponto é, como é que a gente traz prosperidade e riqueza básica, sustentável, duradoura. E aí não existe nenhum regime comunista que entregou isso. E quem é o modelo? Rock, desculpa. Quem é o modelo? O europeu? O escandinavo? Eles não são comunistas. Se a gente tivesse que pensar como terráqueos, né? E olhasse a história daqui a 1000 anos, onde é que deu certo o mundo? Na Europa. Isso. Basicamente nos países escandinavos. Países que cobram muito imposto. Zero comunistas. Zero comunistas. Zero comunistas. Sim, mas de esquerda, capitalistas. mas vistos como de esquerda. Social-democracia. Eu acho a social-democracia o modelo mais razoável. Você tem democracia, porque isso que a gente está fazendo aqui, a gente jamais faria no Partido Comunista. Como a gente jamais faria no partido de extrema-direita, num país de extrema-direita. Né? Essa liberdade da gente estar falando e discutindo e pensando junto uma coisa... E poder discordar um do outro, isso não existiria. Então, isso é uma coisa muito básica para qualquer noção de progresso no sentido de vamos ser felizes, né? Vamos melhorar a vida das pessoas. Eu acho que isso é inegável. Agora, isso que você está falando não é historicamente... Não é não. Existem momentos de brutalidade. Por exemplo, na Ucrânia, né? Existe uma coisa chamada Holodomor. Isso. Holodomor, que foi a grande fome, que quando o Stalin mandou metas absurdas para a agricultura, coletivizar, etc. e tal, e deu super errado. Ok. Naquele momento China deu super igual. errado. A China, o mal... Sim, mas foram momentos. O fato de a mas gente momentos que morreram milhões de pessoas e destruíram a economia por completo. Aliás, o sucesso chinês só vem do quê? Da abertura econômica. Claro, não estou dizendo... A China tirou milhões da pobreza quando ela começou a caminhar em direção a uma coisa não comunista. Rock, eu não estou falando de... Obviamente que a China de agora, eu fui à China a primeira vez em 96, ainda era aquela época de bicicletas ainda. Ainda o Deng Xiaoping ainda não tinha os efeitos, ainda não era tão grande. Ele já foi à China um monte de vezes. Agora, o que eu não estou falando, não vou comparar jamais essa China com a China comunista. Estou falando o seguinte, a China do final, a China não da guerra cultural, não. Estou falando a China como uma União Soviética, você ia lá, as pessoas comiam e tinham trabalho. Não era aquela época. Estou falando o seguinte, ao longo dos 70 anos, quase 80 do comunismo na União Soviética, a maioria do tempo, questão da Segunda Guerra e tal, as pessoas sobreviveram. O que eu quero dizer é o seguinte, eu não estou de jeito nenhum e não defendendo o comunismo. Estou falando só o seguinte, eu vi, porque eu fui várias vezes à Rússia nos anos 90. Os anos 90, que foi o pós-comunismo, foi a destruição da vida das pessoas. Mas essa destruição... Foi uma questão de máfia. As pessoas compraram fábricas por $15 mil. Então, Marcos, mas isso foi construído... Isso é o produto de décadas de um regime totalitário. Não. Claro! Não. Claro. Esses 10 anos Você não de tem 90... as instituições, você não tem nada. É tipo a terra de ninguém, altamente corrupto. Por que altamente corrupto? Porque era tudo concentrado na mão de um partido, de uma estrutura totalitária. Sim. Você retirou aquela estrutura totalitária, as pessoas estão num salve-se quem puder. Sim, então, exatamente. Mas então, o ponto não é que é porque ela virou uma decadência. Porque ela virou capitalista, ou porque ela acabou com o comunismo, ela virou uma decadência. Não, eu estou falando o seguinte. Eu estou voltando ao tipo de cobertura que eu acho importante, que é da pessoa normal. Um russo normal sai de Moscou, sai de São Petersburgo hoje e vai para o interior, você vê uma coisa que você não acredita, o nível de pobreza que é, assim, de mínimo mesmo. Essa pessoa, nesses anos 90, ele tá com esse nível de pobreza? Nos anos 90, essa pessoa que comia, que tinha educação de graça, saúde de graça e trabalho, essa pessoa perdeu tudo isso. Então, essa pessoa... Estou falando o seguinte, Rock, nesse momento, essa pessoa viu o seu mundo desabar
de uma maneira que ela não via antes. Então eu estou falando o seguinte, não vamos esquecer os rótulos. Tudo bem. Falar o seguinte, para uma família normal, naquele momento, para a Rússia foi um desastre. Marcos, por que desabou? Essa é a pergunta. Por que a União Soviética desabou? Porque o modelo não existia. Ele não era real, ele não é sustentável. Não tem comparação entre União Soviética e Noruega. Não tem comparação. Claro Se você falar para mim, a Noruega é o modelo a ser seguido, ok, esse modelo é absolutamente capitalista. Absolutamente. Porque tem impostos altos e serviços sociais... Sim, mas é um capitalismo bem diferente de outros, né? Não vejo diferença. É capitalismo, é economia aberta. As empresas escandinavas são as mais competitivas do mundo em várias áreas. Mas você paga imposto alto pra caralho. Vamos voltar pro Brasil. Vamos voltar pro Brasil. Década de 70. Porque a gente paga imposto alto pra caralho também. Sim, mas eu estudei escola pública. Escola pública. Escola pública nos anos 70 tinha uma qualidade boa. Durante a ditadura militar, essa qualidade dessa escola foi destruída. Saúde pública no Brasil nos anos 70 ainda era razoável, foi destruída. Hoje você é classe média no Brasil, você é obrigado a pagar plano de saúde e botar teu filho numa escola particular. Cara, o que se deu bem nessa porra? Então, a pergunta é por Isso que é bom? acontece isso? Não, eu Isso é concordo com você. política. Mas é óbvio que a educação é ruim, que a saúde é ruim no Brasil. A pergunta Mas foi uma decisão política, porque não era que era ruim. Não era ruim. Foi destruída. Tudo bem, mas foi destruída por quê? Não foi por causa do modelo econômico. Ela foi destruída pela corrupção, pela má gestão, pelo mau uso do dinheiro público. Não, se abriu setores inteiros da economia para se ganhar dinheiro. Não, se abriu para você ter qualidade, se ganhar dinheiro. Não. O problema não é abrir. Escola pública não era ruim, não. Não. Por que ela ficou ruim? Hã? Por que ela ficou ruim? Porque parou de entrar dinheiro. O problema da educação... Quem eram as professoras? O problema da educação... Quem eram as professoras no Brasil? O que era uma escola de normalista no Rio de Janeiro? Era gente de classe média, gente muito de um nível alto, sendo professor em escola pública. Os salários eram maiores. Houve uma fuga dos melhores professores do sistema público para o sistema particular porque esse parou de investir. Agora, isso é dinheiro de imposto, isso é política. O Brasil tem um dos maiores investimentos. A destruição da nossa educação é um crime. Marcos, feito, o Brasil tem um dos querer. maiores investimentos em porcentagem do PIB para a educação do mundo. O problema é que o dinheiro ele é jogado fora, ele é desviado, ele não atinge o fim que é a educação de qualidade. Não é só uma questão de dar mais dinheiro. O problema é como o dinheiro vai ser gerenciado, como ele vai ser colocado. Quando você olha, por exemplo, para a Noruega. A Noruega tem empresas públicas, a Statoil Hydro, que é uma empresa de petróleo pública. Sim. Como é que é a decisão do uso do dinheiro, do lucro da Statoil Hydro? Como é que é? Fazer um fundo para o futuro. Isso! Agora, como é que é o uso do dinheiro da Petrobras no Brasil? Como? Vamos financiar a minha campanha para eu me perpetuar no poder, vamos desviar o dinheiro para lá, entendeu? São mentalidades diferentes. Aí você fala assim, se a gente tivesse a mentalidade da Noruega, culturalmente, a gente poderia construir uma Petrobras igual a Statoil Hydro. Ok, só que a gente não tem. Então o que a gente faz enquanto a gente não tem? Vai ser difícil da gente ter, porque nós somos 215 milhões com 7, 6 milhões de pessoas. Então a mentalidade da consciência cultural do coletivo do norueguês não tem nada a ver com a consciência cultural do coletivo brasileiro. Mas nisso tem a ver com educação no sentido maior, educação no sentido cívico. A gente não tem noção de cidadania. A gente foi um país cheio de escravos, a gente continua a ser escravo. Então você achar... Mas então, enquanto a gente não tem isso, eles largaram, estão 10 voltas na frente da gente. Eles largaram antes da gente. Até porque eles existem há mais tempo que a gente. Exatamente. Então a gente não pode ter essa postura de que o Brasil é uma merda achando que Não, a gente não está no mesmo jogo. Nós temos que fazer um diagnóstico. A nossa democracia ela é muito recente.